China pede à Organização Mundial do Comércio sanções em disputa comercial com os Estados Unidos. Estimativa de exportação de milho do Brasil é reduzida para 25 milhões e 500 mil toneladas. Conab eleva a estimativa de exportação de soja para 76 milhões de toneladas. E mesmo com safra recorde no Brasil, dias garantidos de consumo de soja no país é o mais baixo desde 2011. Muito boa tarde para você que está acompanhando a programação do Canal do Boi. Começamos mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Carla. E olha, começamos falando a respeito dos números que foram apresentados hoje para a agricultura brasileira. Destaque começa pela Conab. A Conab, em seu 12º levantamento de safra da campanha 2017-2018, trouxe o número de 228 milhões e 300 mil toneladas de grãos sendo produzidos no Brasil na campanha atual. É a segunda maior safra da história, contudo, 3,9% inferior àquela safra passada, quando o país teve o registro da sua maior safra de toda a história. É o que nós vamos mostrar agora no gráfico. Você acompanha conosco os números em relação ao que acontece com a safra brasileira. Está aí na tela exatamente o que eu destacava, 229 milhões e 300 mil toneladas, 3,9% inferior à safra passada, que até então é a maior safra da história do Brasil. A área de grãos no país, ela ficou maior na campanha 2017-2018. Teve um bom desempenho em relação àquilo que se tinha de produção, principalmente com soja. Soja chega à sua maior safra da história, com 119 milhões e 300 mil toneladas. Vamos acompanhar agora como é que ficaram, então, os dados relacionados à área ocupada com grãos no país. Está aqui na tela, a campanha passada ficou com 60 milhões e 900 mil toneladas, 69 milhões e 900 mil hectares, e a 17-18 aumenta quase 1 milhão de hectares, vindo para 61 milhões e 700 mil hectares na área total de cultivo no Brasil, de acordo com a Conab. E o IBGE também trouxe hoje, terça-feira, a 8ª estimativa para 2018 para a safra nacional e aponta que a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas caíram. Vamos ver na tela o que o IBGE trouxe para a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas. Aponta que a produção é de 225 milhões de toneladas, número 6,2% inferior ao obtido em 2017, que foram 240 milhões e 600 mil toneladas. A área colhida, o IBGE aponta também em sua estimativa que deve ter uma queda. Vamos ver na tela como fica a área colhida de cereais, leguminosas e oleaginosas. A área a ser colhida foi estimada em 61 milhões de hectares, com queda de 159.800 hectares. E a nova tabela de fretes voltou à tona no cenário nacional. Confira com Catarina Martorelli as informações. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, quer aplicar multa de R$ 5 mil para quem contratar frete abaixo do valor fixado na tabela. Essa proposta está em audiência pública aberta nesta segunda-feira e pode receber contribuições até o dia 10 de outubro. A proposta também prevê multa de R$ 3 mil para quem anunciar ou intermediar a contratação de transporte rodoviário em valor inferior ao piso do frete. Na semana passada, a ANTT publicou uma resolução que permite a punição para quem não cumprir o piso fixado na tabela de frete. Quem descumprir o piso pode ter que indenizar o transportador.
Também na semana passada, a agência publicou uma nova tabela com preços para o frete de cargas. O impacto médio foi de 5%, a depender do tipo de carga. E o feriadão foi de operação da ANTT em 4 estados: São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Foi a primeira operação para fiscalizar o cumprimento da tabela. Segundo o balanço da ANTT, 101 veículos foram fiscalizados somente no sábado e 31 empresas autuadas por descumprirem a tabela. 150 caminhoneiros foram orientados sobre a resolução. Os caminhoneiros receberam um documento para que possam recorrer e cobrar os valores devidos. E no dia 9 de outubro, a ANTT vai realizar aqui em Brasília uma audiência pública para discutir a tabela do frete. Catarina Martorelli para o SBA. Bom, esse é o assunto que nós estamos destacando essa semana, desde a última quinta-feira, quando a Agência Nacional de Transportes Terrestres divulgou em uma edição extraordinária do Diário Oficial da União a nova tabela e também que vai dar multa para quem contratar. A multa se refere ao dobro da diferença entre o que está na tabela e o valor contratado. É por isso que nós estamos pedindo a sua participação, seu entendimento sobre essa tabelamento de frete e, principalmente, se o valor do seu produto, seja ele carne, seja ele grãos, se ele aumentou durante esse mesmo período, é o que você tem que e pode participar conosco aqui no Agricultura BR. Então você participa mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Estamos aguardando a sua participação. Pois é, você telespectador do Canal do Boi. Vou falar agora de um assunto que impacta, evidentemente, muito mais o mercado de grãos e principalmente o cenário de grãos no Brasil, mas que também tem tudo a ver com a produção de proteína animal. Então, se você é pecuarista, produtor de bovinos, de suínos, de carne de frango, fique atento também, porque a mágica do negócio está em ser atento a todos os fatores do agronegócio brasileiro. Como você já sabe, logo na abertura, falávamos a respeito desse 12º levantamento da safra divulgado pela Conab na manhã desta terça-feira. Olha, vou falar dos dados, aqueles que você vai encontrar em qualquer lugar. Primeiro, a safra brasileira é recorde mesmo, são 119 milhões e 300 mil toneladas. Esse volume é 4,3% superior àquele que foi registrado na safra passada. Ok, isso você já sabia. O Brasil teve uma ampliação de área e teve um ritmo de produtividade muito bom. Estou até colando aqui a produtividade brasileira, que tem um destaque bastante importante, chega a um volume de 55,55 sacas por hectare. Portanto, uma produtividade média em todo o país também bastante elevada. Mas, nem de longe, esse é o tema mais importante que eu tenho para falar sobre soja. Na verdade, está até escrito aí na sua tela e você já sabe disso. Porque o Brasil, mesmo tendo 2 safras seguidas e recordes, confirma o pior estoque. É isso mesmo, o mais baixo estoque de soja desde o ano de 2011. E como o pessoal da área jurídica diria, pasmem, esse estoque baixo, do jeito que está no Brasil, ele vai garantir apenas 3,5 dias de consumo aqui interno. O que quer dizer? Entre os dias 3 e 4 de janeiro, o Brasil precisa ter colheita da safra 18-19. Se não tiver, não consegue garantir o consumo interno. Esse resumo ele é extremamente importante, porque desse levantamento é o fator mais relevante de todos eles. E olha, isso você só confere aqui no Canal do Boi. Essa análise você só acompanha aqui pelo Canal do Boi e ela é muito importante porque mostra um outro fator aqui interno no Brasil.
Um deles é relacionado ao consumo interno. A Conab, para achar esses 434 mil toneladas estocadas no Brasil ao final da safra atual, ela teve que reduzir e muito a sua estimativa de consumo interno. Em agosto, essa estimativa era de 47 milhões de toneladas. Ela cai agora em setembro para 45 milhões e meio. Então, o consumo interno no Brasil fica muito baixo e isso, claro, dá um espaço para que o Brasil tenha estoque. Se tivesse mantido o consumo que estava sendo previsto até o mês passado, o Brasil não teria a soja nem para chegar até o final do ano, garantindo o consumo interno. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora, que estão acompanhando a Agricultura BR, é em relação ao que acontece aos dias garantidos de consumo. São dados estratégicos que são importantes para se entender esse mercado. Ele está diretamente ligado à agricultura, mas influencia também a pecuária nacional. Olha só o que nós temos aqui hoje. Você tem aqui da temporada 14-15 até a temporada 17-18. Você vê que a campanha 14-15 teve 8,35 dias garantidos de consumo. A 15-16 ficou com 13,66 dias de consumo garantidos no país. Esse estudo foi feito pela equipe da Agricultura BR, você só acompanha no canal do Boi. Na campanha 2016-2017 foi aquela que se teve a maior elevação, é isso mesmo, o mais alto volume de estoque de soja garantiu 18 dias de consumo aqui no país. Aí eu entro na 17 e 18, são as duas últimas colunas aí que você está acompanhando conosco. Você observa o que nós temos. Você vê aí que na campanha 17 e 18, em agosto, a estimativa de estoque, comparando com aquilo que é consumido internamente, dava conta de 4,95 dias garantidos de consumo. 5 dias eram garantidos. E agora, em setembro, ela cai para 3,48 dias de consumo, porque o Brasil só tem aqui um volume muito baixo de estoque. O volume de estoque do Brasil é de 434.200 toneladas garantidas. Por isso, fica realmente num cenário bastante complicado os dias garantidos de consumo. E o que chama atenção é que o Brasil vem com 2 safras recordes. E aí eu estava comentando que o cenário poderia ser muito pior, eu falava isso. O cenário poderia ser muito pior, a Conab faz um ajuste, esse ajuste, claro, que considera a queda no ritmo de produção do Brasil, principalmente nas carnes de frango e também carne suína, esses dois mercados, essas duas cadeias produtivas passam por uma situação bastante complicada. Teve também uma queda nessa intenção de confinamento do Brasil, aliás, cenário que se desenha todo ano, começa com uma intenção muito forte, mas aquilo que se confirma acaba ficando muito distante em relação aos confinamentos no Brasil. Com isso, a Conab achou subsídio para baixar o seu fator de consumo interno de soja. Cai 1,5 milhão de toneladas entre os números registrados em agosto e agora os números registrados em setembro. Acompanhe comigo como é que ficaram esses dados. Esses dados aqui chamam bastante atenção porque mostram o consumo interno de soja no Brasil desde a campanha 13-14. Na 13-14 eram 40 milhões e 200 mil toneladas consumidas internamente. Na 14-15, 42 milhões e 800 mil toneladas. A 15-16, 43 milhões e 700 mil. Na 16-17 sobe para 45 milhões e 600 mil toneladas. Até o mês passado, a previsão de consumo interno, você vê na cor vermelha, eram de 47 milhões de toneladas. Compare comigo, na cor amarela cai para 45 milhões e 500 mil toneladas de soja para consumo interno no Brasil. Como eu disse, há subsídios para se ter um entendimento como esse, como a Conab aplicou. Não é apenas um ajuste de planilha, como eu já disse algumas vezes aqui no programa Agricultura BR. Entretanto, veio muito a calhar, porque se não tivesse previsto essa queda aqui de consumo interno, o Brasil ficaria sem estoque e essa comparação ela é muito interessante. Então você já viu aqui no canal do Boi duas situações assim, extremamente importantes e inéditas, você vê apenas aqui na nossa programação,
esse estudo especificamente mostrando quantos dias você teria, o Brasil tem, de garantidos de consumo no país. Aí entra um outro cenário. O cenário é aquele que nós falamos praticamente todos os dias. Primeiro, no cenário externo, nós temos aquela situação comercial de desajuste entre Estados Unidos e China seguindo, diferente daquele que era o entendimento da maior parte dos analistas e também dos políticos. Aqui no Brasil também, o próprio Blairo Maggi conversava comigo e também com o Walter Pulga Júnior, que acreditava no ajuste. Isso não aconteceu. E aí, quando você tem um cenário na qual o maior importador de soja está virtualmente não está comprando soja do segundo maior exportador e o terceiro maior exportador, que é a Argentina, teve quebra, aí sim você tem um cenário com o Brasil chegando a um número estrondoso de exportação de soja, que para muita gente é bastante viável, inclusive para a Conab. Conab estimou nesta terça-feira que o Brasil vai embarcar 76 milhões de toneladas de oleaginosa, é o que você confere comigo. Os dados são muito altos para a exportação de soja comparados aqui pela Conab. Na 13/14, aqui vem um histórico brasileiro, 45 milhões 690 mil toneladas. 14/15, 54 milhões 320 mil. A 15/16, o Brasil teve uma certa quebra com soja, caiu para 51 milhões 580 mil. Na campanha passada, chegou ao recorde de 68 milhões 150 mil toneladas, se tornando o maior embarcador de soja do mundo. Na 17/18, em agosto, mês passado, previsão da Conab eram de 74 milhões de toneladas e sobe agora, como você vê na última coluna, em cor vermelha, para 76 milhões de toneladas. Essa é a previsão de exportação do Brasil e isso explica por que o Brasil chega à sua segunda campanha consecutiva de recorde na produção, 119 milhões e 300 mil toneladas nesta safra, com os estoques mais baixos desde o ano de 2011. E a China vai pedir para a Organização Mundial do Comércio, na próxima semana, permissão para impor sanções contra os Estados Unidos. O motivo é Washington não observar uma regra sobre a disputa de taxas de dumping iniciada pela China em 2013. Exatamente, Carlos. O assunto é complexo e ele dá mais um passo. Agora há pouco eu falava a respeito de um dos motivos desse embarque tão forte do Brasil de soja é China e Estados Unidos, né? O maior importador virtualmente não compra do segundo maior exportador do mundo. E aí tem outros fatores que estão ligados também à manufatura chinesa, que quem vai explicar é o Walter Pulga Júnior, que está aqui conosco. Pulga, mais um capítulo está muito longe, viu? Parece que a cada dia que passa está mais distante um acerto entre Estados Unidos e China. Boa tarde, Pulga, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, esse é mais vamos dizer, uma pimenta num prato que já está muito apimentado e muito salgado, né? Há uma discussão que agora chega ao OMC e, para resumir, é simples de entender. Os Estados Unidos tentam, o governo americano tenta barrar a participação, a evolução tecnológica da China, participando desse mercado com produtos mais sofisticados. Esse é o problema. Por isso, o pedido da China de continuidade de sanções, de discussões para impor sanções aos Estados Unidos, que tenta evitar, sobre mais ou menos 8 bilhões e meio de dólares, a entrada de produtos chineses mais sofisticados no mercado. Envolve aí aspectos industriais, aspectos de produtos eletrônicos, né? Alguns produtos mais sofisticados, de alta tecnologia. De fato, essa guerra já começou em 2013, continua agora, e isso é mais um fator a acirrar os ânimos entre Estados Unidos e a China. Aliás, a China já começa a sentir
além da queda nas bolsas da China, problemas na sua própria economia. No caso do aço, por exemplo, a notícia de destaque agora há pouco é de que os preços do aço na China caíram mais de 4%, porque há uma perspectiva de flexibilização de cortes de produção industrial na China, né? Os contratos futuros de aço na China caíram agora há pouco mais de 4% e os preços do coque também despencaram hoje, terça-feira, depois que uma fonte envolvida com o plano de corte de produção na China disse que o Ministério do Meio Ambiente pode permitir que as províncias do norte da China definam suas próprias restrições na produção de inverno, ou seja, haverá uma redução na produção chinesa. Resumindo, vários motivos empurram Estados Unidos e China para um confronto comercial muito longo. Aquele acordo que se esperava fosse sair rapidamente não está ocorrendo. Guerras comerciais são boas e fáceis de ganhar, dizia Donald Trump, né, em março passado, né? Mas ele pode entrar para a história como equivalente econômico daquela previsão feita lá no Reino Unido, em agosto de 1914, na Primeira Guerra Mundial, de que ela terminaria até o Natal. Não, essa discussão não termina até o Natal. Aliás, isso é tema de um artigo de Gideon Hackman no jornal Valor Econômico de hoje. As tarifas iniciais impostas pelo governo americano, aplicadas sobre 50 bilhões de dólares em produtos chineses importados, não trouxeram a vitória rápida que Trump esperava. Ao contrário, acirra uma luta que não há indicações de que termine rápido e, mais do que isso, imposição de impostos parte a parte, de tarifas, de taxas, vem a causar um tumulto no mercado financeiro internacional, um rearranjo. Se esse rearranjo vai resultar lá na frente em acordos melhores para países como o Brasil, ainda não se sabe. A princípio, é benéfico, mas no curto prazo. Agora, acordos ficam difíceis na medida em que há um acirramento das discussões e propostas de Donald Trump de taxar mais 267 bilhões de dólares em produtos chineses. Fabiano, essa guerra não está com perspectivas de acabar tão rapidamente, viu? Aquele acordo que se esperava não está ocorrendo. Talvez o acordo com o Canadá e com o México, países com os quais os Estados Unidos também teve atrito e desfez acordos recentemente, pode sair rapidamente. Com a Europa, a perspectiva é de que pode se acomodar mais adiante. Agora, com a China, muito difícil. Comentário de analistas de mercado é de que não há como Trump obter uma vitória simbólica, tampouco o governo chinês admitir uma derrota simbólica frente a essa disputa com os Estados Unidos. Há um questionamento do povo chinês junto ao poder chinês e eles não pretendem abrir mão disso, não. De olho na informação, porque muita coisa vai mudar daqui para frente em função dessa guerra. Já há redução de produção nos Estados Unidos, na China, já há preocupação nos Estados Unidos. A economia americana tem uma reação, mas pode ser uma reação que não dure muito tempo. É esperar para conferir. Já há empresas do setor de alta tecnologia preocupadas. A Apple, por exemplo, anunciou nesta manhã que os produtos ficarão mesmo mais caros caso tenham taxas impostas à fabricação chinesa. Se vierem para os Estados Unidos, os produtos também ficarão mais caros, já que a legislação americana impõe uma série de regras que aumentam o custo de produção da Apple. Tudo isso está na mesa de discussão, mas não das grandes potências, nas mãos dos homens de mercado, que agora analisam o que fazer para sair desse imbróglio e acomodar um acordo comercial entre os diferentes países do mundo. Essa guerra vai longe, está tumultuando todo o mercado internacional. Fabiano? Muito bem, Pulga. E essa guerra comercial, ela tem uma questão tão problemática que ela pode, né, ela já está fazendo isso, né, que China reduzindo o ritmo significa que o ritmo global da economia também está sob risco e isso sim é um grande problema e tem influenciado, impactado bastante o dólar, Carla. Pois é, os investidores eles têm ficado cautelosos devido a essa guerra comercial entre China e Estados Unidos e o dólar vem sofrendo oscilações no mercado. Também as oscilações vêm da disputa eleitoral no Brasil e as novas pesquisas eleitorais. E neste momento o dólar está em movimento de alta. Vamos ver como está o dólar neste momento no mercado. A venda do dólar comercial no Brasil está a R$ 4,16 mais um. Com a variação positiva, então, de 1,65%.
O dólar em alta mais uma vez. Vamos voltar a falar com o Pulga, Carlos. O Pulga está aqui conosco. Pulga, alta de 1,61% para o dólar no dia de hoje. Ontem nós encerramos o dia com pesquisa do Datafolha sendo apresentada. Apresentou até uma elevação, no caso para o candidato Bolsonaro de direita, mas de 2 pontos percentuais. Mostrou um cenário no qual ele seria derrotado pela maioria dos seus concorrentes diretos ao pleito. E aí o mercado vai reagir dessa maneira. O que se pode dizer de dólar hoje, porque está diretamente relacionado à política? Pulga. Olha, o que ocorre com o dólar é o que, aliás, já se esperava, grande oscilação. Quando nós tivemos o recuo com o dólar no mercado, dólar comercial abaixo de R$ 4,10, talvez algumas pessoas estivessem entusiasmadas que agora o dólar vem abaixo. Não, não. O dólar vai continuar oscilando e hoje sobe muito. Agora há pouco, como lembrava a Carla, né, nós tínhamos o dólar a 4,16. Mas ele já operou acima disso, já há negócios acima de 4,17. No entanto, ele oscila na faixa de 4,16. Chegou a R$ 4,05 ontem, agora reage de novo. Resumindo, o levantamento divulgado das pesquisas eleitorais mostra Ciro Gomes com 13%, de 10% antes, crescendo, portanto, enquanto Fernando Haddad, que é candidato do PT no lugar de Luiz Inácio Lula da Silva, avançou para 9%, estava com 4% e subiu. Há pesquisas indicando também o crescimento de Jair Bolsonaro, portanto o mercado está ao sabor dessas notícias de pesquisa eleitoral. Fora isso, o que ocorre é que o dólar sobe diante de uma cesta de moedas de países emergentes, como a lira turca e o peso chileno. Então já há uma alta no dólar frente a outras moedas. Não é de se estranhar que isso ocorra também frente ao real. Ainda mais com essa oscilação provocada por problemas eleitorais. Bom, vale lembrar que o Banco Central volta ao mercado hoje, com mais quase 11 mil contratos de swap cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, né, para a rolagem do vencimento de outubro, né? No total aí, 9 bilhões e 800 milhões de dólares lançados ao mercado, né, venda futura para vencimento agora em outubro. Tudo isso para atenuar, pelo menos por hora, a alta acentuada do dólar. Mas o dólar deve oscilar até as vésperas das eleições. Depois disso, vale lembrar, os analistas acreditam num recuo do dólar à faixa de R$ 4,00, R$ 13,90, na média terminaria dezembro a R$ 3,80. Agora é esperar para conferir, Fabiano. O dólar deve oscilar bastante. Eu aproveito e vou falar um pouco de bolsa também, né? A nossa bolsa recua diante das preocupações com a cena eleitoral e com esse movimento no exterior desfavorável, né? O índice Bovespa recuava agora há pouco, caía 1,8%, pressionada por preocupações com o cenário eleitoral no Brasil, como se sabe, além de um cenário menos favorável lá no exterior, com ações de bancos e da Petrobras entre as maiores pressões de baixa. Para se ter uma ideia, agora há pouco Itaú Unibanco tinha queda de quase 2,80%, Bradesco perdia cerca de 3% na B3, Banco do Brasil tinha queda de mais de 3,10% e a Petrobras tinha baixa de 2,8%. Há um movimento negativo hoje no mercado de papéis, portanto, nosso índice Bovespa deve recuar aí para a faixa de 75 mil pontos, quem sabe até 74 mil pontos. Ainda mantinha no início da manhã a faixa de 76 mil pontos, mas tende a ceder, a queda nos papéis negociados na B3 é muito acentuada, então nós teremos aí um movimento de baixa na Bolsa. São as últimas informações, Fabiano. No final do dia, nós teremos o fechamento do mercado, provavelmente com o dólar encerrando em alta e a Bolsa terminando em baixa, revertendo esse movimento que nós vimos nos últimos dias, que era exatamente o contrário, né? A Bolsa, dólar em queda e a Bolsa com alguma recuperação. Bom, essa oscilação já era esperada, o período eleitoral é assim mesmo. Fora isso, nós temos um movimento lá fora que não é muito favorável aos negócios hoje. É esperar o final do dia para conferir o fechamento dos negócios. É com você, Fabiano. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde para você. Pulga continua trazendo as informações durante toda a programação aqui do Canal do Boi. Comentários sempre importantes para se entender como é que tudo que vem ocorrendo impacta diretamente no seu negócio. E o vazio sanitário da soja no Paraná terminou. O período do vazio sanitário foi de 10 de junho até essa segunda-feira, onde se encerrou. O plantio para a safra 2018-2019 da soja se inicia hoje e segue até o dia 31 de dezembro.
Bom, e por aqui vamos saber então como é que fica a previsão do tempo lá para o estado do Paraná. Quem participa do programa conosco, que sempre traz as informações para nós a respeito do clima, é a Juliana Rezende, está aqui conosco. Juliana, olha, começa então aquele momento de cultivo, ou pelo menos legalmente, né? Está liberado, vai começar a ser liberado o cultivo. E quem está no Paraná, por exemplo, quer saber se vai ter condições climáticas para o plantio, como é que deve ficar a previsão do tempo por lá. Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, após o final do vazio sanitário no estado do Paraná, o cenário é bastante otimista para os produtores que já vão começar as atividades de plantio das lavouras já nesses próximos dias, porque tem previsão de chuva de forma bastante abrangente para o estado e para as principais áreas produtoras do Paraná. De forma geral, o Paraná segue com boas condições de umidade. Podemos ver nesse mapa que a umidade do solo varia de 70% até 90% em todo o estado, ou seja, está com o solo mais úmido, já preparado para receber as primeiras sementes de soja no estado do Paraná. E para os próximos dias tem mais previsão de chuva. A gente está agora com o tempo mais seco na maior parte do estado, mas esse cenário vai mudar entre a quinta e a sexta-feira. A gente vai ter uma área de baixa pressão que vai distribuir a chuva por grande parte do centro e sul do país, e para o Paraná não vai ser diferente. Vamos ter previsão então de pancadas de chuva para todo o estado até o dia 16 de setembro e com bons acumulados também. O acumulado de chuva fica em torno de 30 milímetros para todo o estado do Paraná. Esse cenário vai ser persistente. Entre os dias 17 e 21 de setembro tem mais previsão de tempo instável ainda. Grande parte das áreas produtoras de soja do interior do Paraná vão receber bons acumulados de chuva. Na casa dos 30 milímetros é o volume de água para grande parte do estado. E esse cenário de tempo instável vai persistir até pelo menos o dia 26 de setembro. A chuva começa a perder um pouquinho mais de intensidade, mais para o finalzinho do mês de setembro, mas de forma geral vamos seguir tendo pancadas de chuva na maior parte do estado. Apenas a chuva diminui, principalmente no norte, onde dessa vez os acumulados já ficam mais baixos, em torno de 5 milímetros. Então, de forma geral, já é a partir dos próximos dias que a gente volta a ter bons episódios de chuva no estado do Paraná. É uma chuva um pouco mais frequente, que consegue manter o solo com bastante umidade e segue favorecendo essa fase inicial do plantio da soja no estado paranaense. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo para as demais áreas produtoras de soja do país. Tá certo, Juliana, obrigado pela participação. Então, já adiantou, você vai saber, você que está se preparando para o cultivo, vai saber como é que fica clima, umidade de solo, entre outros fatores que são importantes para o início do plantio da temporada 2018-2019. E ainda falando sobre vazio sanitário da soja na região sul do país, mas agora em Santa Catarina. O período do vazio sanitário começou dia 15 de junho e segue até o próximo sábado, dia 15 de setembro. O plantio será legalizado, então, a partir de domingo, dia 16 de setembro e segue até dia 31 de dezembro para a safra 2018-2019. O calendário, então, vai obedecendo essas regras em relação ao vazio sanitário. É por isso que eu volto a falar com a Juliana. E, Juliana, Santa Catarina não é um estado que tem uma grande área de produção de soja, mas tem a sua expressão e importância porque tem um fornecimento importante de alguns produtos para as indústrias, principalmente das cadeias produtivas da carne de frango e carne suína no estado. Como é que está o clima por lá para esse início de temporada?
Isso mesmo, Fabiano. De forma geral, a região sul acaba sendo muito importante para a produção de soja aqui do país. E para os próximos dias, assim como o estado do Paraná, que falei anteriormente, tem mais previsão de chuva. A gente tem previsão de áreas de instabilidade já se tornando mais abrangentes pelo estado de Santa Catarina a partir do final desta semana. Tem previsão de bons acumulados, de até 30 milímetros o volume de chuva em todo o estado catarinense até o dia 16 de setembro. O solo segue ainda com bastante umidade, então essa chuva com bons acumulados serve para manter ainda esse solo com maior índices de umidade bastante elevados no estado de Santa Catarina. A partir da próxima semana, entre os dias 17 e 21 de setembro, tem mais previsão de chuva. Então a chuva não dá trégua nas áreas produtoras de soja do estado catarinense. Dessa vez, entre os dias 17 e 21 de setembro, a chuva mais expressiva vai acontecer na faixa do interior, enquanto que na faixa leste a chuva perde um pouquinho mais de intensidade, as pancadas acabam acontecendo de forma mais fraca e também com baixo volume de água. Mas de forma geral, até o dia 26 de setembro, final do mês, a gente ainda vai ter tempo instável nas principais áreas produtoras de soja do estado. O volume de chuva diminui um pouco mais de intensidade a partir dos últimos dias do mês, ou seja, nós vamos seguir tendo ainda tempo bastante instável nas principais áreas de soja do estado de Santa Catarina. É um cenário aí bastante otimista, principalmente já a partir do término do vazio sanitário, para os produtores já começar as atividades de plantio das lavouras no estado catarinense. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até daqui a pouco, então, Juliana, tem a Juliana Rezende trazendo os destaques em relação ao que acontece em alguns estados que já têm essa condição para o cultivo de soja. Como o assunto é soja, vamos voltar aqui a um tema que nós temos tratado aqui no Agricultura BR desde o início dessa semana. Olha só, essa conversa, inclusive o Bartolomeu Braz, presidente da AproSoja, comenta essa possibilidade. O que tem acontecido? Os preços da soja no Brasil e nos Estados Unidos estão totalmente descolados. É isso mesmo. Com esse advento do maior importador, o maior comprador de soja do mundo, que é a China, virtualmente estar fora do mercado, o segundo maior exportador, que é os Estados Unidos, lá você tem uma queda muito drástica em relação aos valores de soja na Bolsa de Chicago, vão sendo negociados na casa de $8,20 o bushel, $8,16, algumas posições chegam até $8,60, mas muito abaixo daquilo que poderia ser. Enquanto que o prêmio pago aqui no Brasil, nos portos, chegam até $2 por bushel, o que garante uma diferença bastante forte quando se compara preço dos Estados Unidos e também com o Brasil. Neste caso, nós temos aí a seguinte situação. É necessário um contrato, uma maneira de se negociar que reflita realmente aquilo que acontece com o mercado da soja, e é por isso que está se propondo esse tipo de contrato. Para falar a respeito deste assunto, né, de como que isso pode acontecer, se é que pode acontecer, como que seriam os efeitos do mercado, eu converso agora com Valdir Pacheco, ele está com o Hernani Klein lá no nosso estúdio no interior do estado do Mato Grosso. E Pacheco, é uma proposta interessante, a própria Bolsa de Chicago já se manifestou a favor, a CME, como é que isso poderia impactar diretamente aqui nos negócios aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a você que está ligado aqui no SBA. É isso aí, Fabiano. Mato Grosso ainda tem um residual da safra 17/18 a ser comercializada. E antes disso, quem vai nos falar sobre isso é o nosso convidado aqui, Hernani Klein, consultor de commodities. Boa tarde, Hernani. É um prazer em recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. E aí, como é que está esse residual e como é que está esse mercado futuro? Boa tarde, Pacheco. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos do SBA. Então, Pacheco, falando um pouco de soja, nós estamos com a safra 17/18 nos níveis de 94%, 95% comercializada. Com essa divulgação que está tendo com relação ao estoque final da safra, o produtor começa a perceber uma possível alta nos preços acima do que já está hoje, né? Em virtude da própria redução na oferta que vai ter adiante. Com relação ao milho, nós estamos com 80% da safra comercializada, os negócios estão acontecendo, a demanda está também bastante aquecida, os preços que estão sendo praticados é bastante interessante para o produtor e a safra está correndo. E agora, respondendo à pergunta do Fabiano, como é que está o mercado futuro?
O mercado futuro para a soja, ele está na casa dos 28%, 29% comercializado já. Os preços também bastante atrativos, né? A gente vê hoje a comercialização acontecendo na casa dos R$ 67, R$ 68 reais, com um porém que as trades estão buscando, mas para a entrega dentro dos armazéns dela. A negociação da soja FOB está um pouco parada em virtude dessa questão dos tabelamentos do frete, que ainda é uma preocupação muito grande. E para o milho está bastante adiantado em comparado com a média dos últimos anos. Hoje se fala em 28% comercializado, quanto a média histórica na faixa de 15% para o estado do Mato Grosso. Aí, Fabiano, o comportamento aqui na nossa região é esse, das commodities aqui na BR-163. A partir do dia 15 de setembro, Mato Grosso também encerra o vazio sanitário e a partir do dia 16 estão autorizados a plantar e vai depender das intempéries do tempo que não são muito otimistas para o início desta safra, né? Isso, o produtor, apesar de agora encerrar o vazio sanitário, ele está bastante apreensivo, até porque é bastante inseguro com relação aos custos que aumentaram muito, principalmente pelo custo do frete das mercadorias para chegarem na fazenda, fertilizante, o calcário, semente. Então, ele vai trabalhar com a questão da segurança. Somente a hora que estiver bastante tranquilo com relação à umidade que ele vai começar o seu plantio. Não vai arriscar nesta safra como arriscou em outras, né? Não, nessa safra, o que nós ouvimos falar do produtor no campo é que ele vai plantar com bastante segurança. Agora, aquele produtor que tem o pivô central, ele pode já dar o início à sua safra, né, Hernani? Sim, esse já fica um pouco mais tranquilo, porque ele proporciona um ambiente adequado para o plantio dele, né? Hernani, essa questão do frete está impactando muito ainda aqui nas negociações, né? Isso aí está causando uma certa insegurança, essa indefinição, né? Sim, está causando uma insegurança, inclusive para o escoamento do que já está comercializado da safra em andamento. Hoje, por exemplo, nós teríamos um frete que foi, um exemplo, R$ 200 para o porto de Miritituba. E com o tabelamento, esse custo do retorno joga R$ 290. Então, há uma preocupação, após esse novo reajuste na quinta-feira passada, de que as trades vão segurar um pouco essa movimentação, porque não tem margem para pagar esse diferencial de frete. E isso volta a preocupar com novas estagnações da safra, do escoamento da safra. Voltando a Campo Grande, alguma pergunta específica, Fabiano? Olha só, Pacheco, você estava fazendo essa condução dessa entrevista com o Hernani, obrigado pela participação dos dois. O que eu quero saber é o entendimento dos dois, tanto do Hernani quanto do Pacheco também, porque acompanha a chegada dos insumos. Os insumos, por conta desse fator frete, chegaram ou estão chegando no tempo que era o combinado? Isso tem ocorrido? Porque é uma situação que era de risco para os produtores. E uma outra questão, desde a semana passada, na quinta-feira, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela anunciou que vai dar multa, e essa multa é o dobro da diferença do valor entre o que foi tabelado com aquilo que foi praticado, né, o que foi fechado de preço. Essa situação tem assustado aí o produtor, quem trabalha com grãos? Como é que está essa situação aí, Hernani e também Pacheco, porque acompanha essa situação de muito perto? Sim, Fabiano, ela tem preocupado e tem assustado bastante. A gente teve informações de que a própria NTT já está montando seus escritórios nos portos para fiscalização e autuação nos casos em que o frete por transportadora paga ao motorista não seja conforme a tabela. E realmente, caso isso aconteça, que tenha autuações, o frete que será pago da diferença é o dobro mesmo. Então, isso é uma preocupação muito grande, tanto para o escoamento, para o porto, quanto o retorno do fertilizantes e dos produtos que retornam do porto para o interior. E com relação à questão da chegada dos defensivos, dos insumos, também ainda é preocupante. A gente sabe que nem todos os produtores já receberam a totalidade do fertilizantes na lavoura. A questão das sementes também é uma discussão grande de quem vai arcar com essa diferença do frete. E apesar da questão do clima, ainda temos essa questão da chegada dos insumos
na fazenda para dar início ao plantio. Vale relembrar, Fabiano, que está sendo lançada uma semente para resolver essa insegurança da logística aqui no estado de Mato Grosso. Ontem eu entrevistei aqui no estúdio, no Bom Dia Produtor, o presidente da AproSoja MT, Antônio Galvão, que está fomentando aí a construção da Ferrogrão, que é uma ferrovia que sai de Sinop para Miritituba, tá? E isso vai ser bancado, vai ser criado um fundo com os produtores que vão pagar em sacas de soja para resolver esse problema da logística e acabar de uma vez por todas com esse problema que aflige demais o setor produtivo aqui, que é essa questão do frete, né? Eu acho que essa semente está lançada e daqui para frente, dentro de pouco tempo, esse problema vai estar solucionado. Hernani, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer em recebê-lo aqui, ok? Muito obrigado, Pacheco, eu que agradeço a participação. Ok, acabei de conversar com o Hernani Clay, consultor de commodities, falando do comportamento dos grãos aqui, da comercialização de grãos aqui na BR-163, que é um importante setor de produção aqui do Mato Grosso. Voltamos a Campo Grande, Fabiano. Obrigado, Pacheco. Um grande abraço a você, um grande abraço a Hernani Klein, trazendo informações importantes sobre soja, sobre milho e também o comportamento agora para o ciclo 18 e 19 em torno de todos esses fatores. Não é só mais a variação do clima que afeta o plantio, agora tem também o frete, chegada de produtos, então a situação continua muito complexa. Vamos saber agora como é que vem soja em Chicago, contratos no mercado futuro. Rapidamente eu trago aqui uma queda que mais do que devolve os ganhos desta última segunda-feira. Setembro é negociado a $8,27 mais 4 bushel. Novembro, $8,37 mais 2 o bushel. Janeiro, $8,50 mais 6. E março, $8,63 mais 6 por bushel. Aqui os negócios vão dando quase 1% de queda, como você acompanha aqui no Agricultura BR. Aliás, Carla, a Agricultura BR que vai para um rápido intervalo comercial depois desse bloco bem grande, não é isso? Bem grande, mas nós voltamos já com mais informações para você. Boa tarde, Fabiano. Quero aqui colocar um desejo, uma demanda do setor produtivo. Nós temos passado por alguns momentos onde a nossa relação de preço hoje é a Bolsa de Chicago. E com essa situação que está havendo nessa briga comercial entre Estados Unidos e China, tem trazido aí uma preocupação muito grande aos produtores e também uma demanda onde a gente precisa buscar alguma alternativa para a gente fazer com que nós possamos negociar nossos produtos através de uma bolsa que ela dê credibilidade aqui, não somente no Brasil, mas também possivelmente com a América do Sul, Argentina e Paraguai, para que a gente possa comercializar com uma referência aqui do Brasil, referência da América do Sul, e que os mercados possam dar credibilidade a essa proposta. O adequado seria aproveitar esse momento. A gente vê que as relações comerciais não estão boas entre aqueles países, os americanos também começaram a outros mercados também, então eu vejo que esse é um momento interessante, pois nós temos aqui a produção, nós temos o produto, hoje a América do Sul já produz muito mais do que o hemisfério norte, nós temos os parceiros comerciais, que são os consumidores asiáticos, que cada vez têm buscado mais ainda os produtos brasileiros, então vejo que é um momento interessante. Só que precisamos nos organizar. Isso não é tão simples assim. Já teve iniciativa de outras bolsas aqui no Brasil, a gente sabe, mas a gente precisa de avançar nesse ponto e buscar uma alternativa para não trazer prejuízo para o produtor nesses momentos de instabilidade econômica, brigas comerciais. Volto a destacar agora o levantamento da Conab, 12º levantamento da safra 2017-2018, que traz, no caso do milho, um recuo em relação tanto à produção, que é algo extremamente esperado nessa campanha 17-18, é 16,8% inferior à safra passada, mas também na estimativa de exportação, é o resumo do que eu vou trazer para você agora, telespectador do Canal do Boi. Acompanhe conosco agora os dados de produção de milho no Brasil, primeira, segunda safra e safra total. Aqui
Aqui você vê uma primeira safra estimada pela estatal brasileira em 26 milhões e 800 mil toneladas, 12% abaixo da primeira safra da campanha passada. A segunda safra fica com 54 milhões e 500 mil toneladas, 19,1% abaixo da safra do ano passado. O total é de 81 milhões 360 mil toneladas, 16,8% abaixo do resultado da campanha 2016-2017. Esses são os dados relacionados ao mercado do milho. Tem falta de milho no Brasil. A Conab ainda aponta por um estoque que aparentemente ou virtualmente é muito alto. Muita gente não acredita naquele estoque de passagem da campanha passada. Isso é preciso ser dito, nós mesmos já falamos isso com a Conab em algumas ocasiões. E por isso tem uma necessidade de segurar um pouco mais de milho no Brasil. A estimativa de exportação de milho caiu, é isso mesmo, caiu 1 milhão e 500 mil toneladas quando você compara o relatório da Conab do mês passado com esse, é o que você acompanha conosco agora. Você tem aqui os dados da Conab para as exportações. Eu falo que aqui na campanha 14-15, de acordo com o Conab, foram 30 milhões e 170 mil toneladas exportadas. Na 15-16 houve quebra, que recua para 18 milhões 880 mil toneladas. A 16-17 recupera-se, chega a 30 milhões 830 mil. Em agosto, para a campanha atual, 17-18, era estimado em 27 milhões de toneladas. E agora a Conab derruba em 1,5 milhão de toneladas a estimativa de exportação, agora esperada em 25 milhões e 500 mil toneladas. De acordo com o informativo conjuntural da Emater do Rio Grande do Sul, a semeadura de milho avança nas áreas ao norte no Rio Grande do Sul. Vamos ver na tela os dados informados pela Emater do Rio Grande do Sul. Mesmo com o período chuvoso dos últimos dias na região, 96 mil hectares estão sendo semeados com o grão, o que corresponde a 13% do total estimado para a safra 2018-2019, que é 738 mil hectares. E geadas que ocorreram na região geraram alguma queima nas pontas das folhas de milho nessa região, mas não teve muito dano, as folhas já se recuperam e não vai ser preciso replantar essas áreas a princípio. Então vamos assomar meteorologia para ver com a Juliana Rezende a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul neste momento. Olá, Juliana, o que os produtores de milho podem esperar para essa região? O milho vai germinar normalmente? Como vai ser aí? Olá, Carla. Olha, ao longo dos próximos períodos tem mais previsão de chuva para o estado gaúcho. Isso vai acontecer já a partir desta quinta-feira. Voltamos a ter chuva mais abrangente para o Rio Grande do Sul, o que é um cenário que mantém o solo ainda com bastante umidade. Isso vem persistindo. A umidade do solo no Rio Grande do Sul segue bastante elevada a partir da chuva nos próximos dias, que vai garantir chuvas mais abrangentes no Rio Grande do Sul. Tem previsão de bons acumulados entre o norte gaúcho, região da Serra, até faixa nordeste do estado até o dia 16 de setembro. A chuva é muito fraca e isolada e até alguns períodos de tempo mais seco vamos ter predominando na fronteira oeste. Então as pancadas que acontecerem em áreas produtoras de milho da fronteira oeste acabam sendo de fraca intensidade e por alguns momentos essa chuva até nem acontece. A partir da próxima semana, entre os dias 17 e 21 de setembro, o tempo instável segue predominando nas principais áreas de milho do estado gaúcho. Dessa vez a chuva perde um pouco mais de força na maior parte do estado. É apenas em áreas produtoras do norte que os acumulados vão seguir um pouco mais expressivos, ficando em torno de 30 milímetros. É o volume de chuva entre a semana do dia 17 até o dia 21 de setembro. Nas demais áreas segue chovendo também, só que os acumulados já não devem ser tão elevados. E até pelo menos o final do mês de setembro, dia 26, a gente ainda volta a ter previsão de áreas de instabilidades avançando mais uma vez por áreas produtoras de milho do centro, do oeste, do noroeste e até do norte do estado. De forma geral, a partir desta quinta-feira, a chuva avança pelo Rio Grande do Sul e vai garantir esse tempo mais instável ao longo das próximas semanas nas principais áreas de milho do estado gaúcho. É um cenário otimista, porque acaba mantendo o solo com bastante umidade, favorecendo o desenvolvimento dessas lavouras de milho que foram recém-plantadas no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada.
Da Juliana. A Juliana que volta logo mais trazendo mais previsão do tempo para a gente. E agora nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas já voltamos com mais informações para você. Exatamente. Antes de ir para o intervalo, você pecuarista fica agora com um recado muito importante da Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Do gado que eu compro para a fazenda aqui, de recria, são gados obtidos em leilão. Chegam animais debilitados e eu aplico Fosfosal juntamente com a ivermectina e dá um resultado excelente, ganho de peso. Dentro de 8 dias você já começa a ver a melhora significativa, mas dentro de 30 dias você vê que o animal já nem parece mais animal de leilão. É um animal redondinho, bonitinho e tal, e pronto para ganhar peso e crescer a carcaça. Como vocês puderam acompanhar, animais que vêm de leilão passam por diversos desafios, como por exemplo, transporte, estresse da pista e também adaptação à nova propriedade. Bruno explica pra gente como o Fosfosal atua nesse caso. O Fosfosal é um multimineral injetável indicado nesses momentos de alto desafio. Recomendamos sempre uma dose de Fosfosal na entrada dos animais na fazenda para ajudar na adaptação, ajudar nesse novo ambiente que ele vai ser desafiado. E nos animais mais debilitados, recomendamos fazer uma nova dose de Fosfosal 30 dias após a entrada desses animais. Então o Fosfosal ele vai ajudar como uma fonte de energia e ajudar também a ativar a imunidade dos animais. Garanta a sanidade e a lucratividade da sua propriedade. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. Bom, e adubos e defensivos representam 50% dos custos de produção agrícola. Além disso, o momento atual traz um dólar elevado e tem esse tabelamento de frete que tornou o transporte muito caro e agora o produtor precisa fazer contas de como que ele pode ter rentabilidade. E nós vamos lá para Cruz Alta, no estado do Rio Grande do Sul, para conversar com a repórter Annelise Nicolodi. Annelise, é um desafio tanto, principalmente para os produtores de soja aí na região, não é mesmo? Exatamente. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. A soja é a principal cultura de verão aqui do Rio Grande do Sul e também da maioria do Brasil. É a que mais movimenta a economia mundial. O problema é que os custos para se produzir uma lavoura de soja estão cada vez mais altos. Na safra passada, para se ter uma ideia, o CPEA fez um levantamento, dos custos operacionais efetivos. E o valor mais alto encontrado para se produzir 1 hectare de soja foi identificado em Carazinho, aqui no norte do Rio Grande do Sul. Eles avaliaram, por exemplo, uma lavoura de soja transgênica, tolerante ao herbicida glifosato e resistente à lagarta. Na época, o produtor precisava de R$ 3.100 para produzir 1 hectare. Com a soja cotada na época em R$ 60, ele precisava colher 50 sacas para que o custo dele ficasse dentro dessa média e ele pudesse pagar as contas. A gente sabe, é claro, que com o dólar mais alto, ele também traz alguns benefícios, como, por exemplo, a alta da soja, que hoje está cotada em R$ 80. Mais cedo eu conversei com a economista Cláudia Prudêncio de Meira, ela que é professora da Universidade aqui de Cruz Alta, e ela falou sobre a expectativa, como que devem ficar os custos de produção nessa safra. Vamos acompanhar. A gente tem uma questão que vem talvez esse ano tenha diminuído um pouco, a projeção para esse ano aqui nessa região, principalmente nessa região de Nametoque, é que o custo da safra fica em torno de 26 sacas. Então isso melhora aí, então, a posição com relação, apesar do aumento do custo de produção, ainda é um
um custo que pode dar ainda uma margem de contribuição para esse produtor. Então, a grande questão agora é esse produtor fazer análise do seu custo de produção, fazer uma boa produção com uma boa tecnologia, né? E a gente sempre dá as dicas aqui na área de economia que ele use todos os seus recursos produtivos da maneira mais eficiente possível, né? Ele tem aí os fatores de produção, terra, capital, mão de obra, que ele possa usar da maneira mais racional possível os fatores que ele tem disponível na propriedade, né, com uma boa tecnologia. Ele tendo uma boa tecnologia, com empresas de confiança, com uma boa assistência técnica, ele vai conseguir então ter uma boa produtividade. E esse é uma questão importante, né? Então ele tem, e o produtor sabe fazer isso, né? E por outro lado, então, um grande desafio para o produtor é fazer análise dos seus custos de produção, principalmente os custos variáveis de produção, né? O que impacta nesse custo de produção. Então, ele tendo a margem, que ele sabe qual é o custo de produção, ele vai saber por qual valor ele vai vender o seu produto. Então, esse é o grande desafio, é saber qual o melhor momento de vender o seu produto e sabendo também que ele tem aí mecanismos de mercado que ele pode travar o preço da soja. Hoje, então, a gente sabe que produtores vendem antecipadamente a soja, né, travando o preço, e tem várias alternativas. Tem o mercado a termo, que ele já está acostumado, né? Também tem o mercado futuro, que ele pode fazer aí um hedge do seu preço de soja, e também pode fazer o mercado de opções, onde ele vai pagar aí a gente chama de prêmio, mas também pode chamar de seguro, né? Ele paga um prêmio aí para poder segurar o preço da soja aí por determinado período, digamos para o ano que vem, para março, para abril do ano que vem, onde ele já garante aí um preço que possa pagar o seu custo de produção. Mas acima de tudo ele tem que saber qual é o seu custo de produção. Sem dúvida, o segredo é fazer a gestão da propriedade. Cada vez mais o produtor precisa se profissionalizar. E olha só, no último levantamento feito pela Emater, divulgado ainda durante a Expo Inter, ela prevê aí um aumento de 5% na produção de soja aqui do Rio Grande do Sul, chegando a 18 milhões de toneladas. É claro, a gente segue acompanhando todo esse mercado da soja e trazendo mais informações sempre aqui do Rio Grande do Sul por Agricultura BR. Eu volto com vocês aí em Campo Grande. Obrigada, Annelise. A Annelise que ela volta trazendo mais informações para a gente, sempre nas suas matérias muito bem produzidas aqui para o Canal do Boi. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. E daqui a pouco falamos dos números do café, porque o IBGE estimou, como era esperado, safra recorde na campanha atual. Voltamos já. A JC fabrica as melhores soluções para manter seu rebanho hidratado e saudável. Nós temos produtos na medida certa para seu rebanho. Reservatórios e bebedouros inteiros, sem emenda, com e sem calçada. Fale com quem entende do assunto. Fale com a JC. JC Bebedouros e Reservatórios. Fone 67 99971 5047. Terceiro leilão virtual Delta Gen. Animais genotipados para lucratividade certeira. Dia 12 de setembro, quarta-feira, a partir das 20 horas, exclusivo pelo Canal do Boi. 30 touros melhoradores, 80 novilhas precoces e super precoces. Qualidade comprovada. Animais com shape e participantes do programa de melhoramento genético Delta Gen. Terceiro leilão virtual Delta Gen. 12 de setembro, 20 horas, pelo Canal do Boi. Animais genotipados para lucratividade certeira. Você que trabalha no campo sabe, o tempo determina tudo. E quando chega a hora de plantar, meu amigo, não tem conversa. Você tem que se virar. É nessa hora que você sabe quem é parceiro de verdade. A Caixa conhece seus desafios. Por isso, tem o crédito certo na hora em que você precisa. Converse com o gerente. Experimente a Caixa. Hoje, 11 de setembro, leilão virtual Touros Nelore de Gênio, às 8h30 da noite no Canal do Boi. Oferecimento Sementes Agromax. Seriedade e segurança na formação de pastagens. 0800 038 1005.
Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Direto de Sertãozinho, vem aí, Leilão IZ, dia 13 de setembro, quinta-feira, às 2 da tarde. Em oferta, 67 reprodutores das raças Nelore, Guzerá e Caracu, 33 matrizes Nelore e embriões de matrizes IZ. Venha fazer grandes negócios. Leilão IZ, dia 13 de setembro, quinta-feira, às 2 da tarde, em Sertãozinho, São Paulo. Realização Central Leilões, transmissão Canal do Boi. E mais cedo o IBGE estimou a safra brasileira e no caso do café confirma a safra recorde, que todo mundo sabe que é recorde mesmo, para 57 milhões e 400 mil sacas, 200 mil sacas acima daquilo que era previsto no mês passado. No caso específico do café arábica, a estimativa é de 43 milhões 140 mil sacas de café. Por aqui a Agricultura BR já está no seu finalzinho, vamos dar uma olhada como é que vem soja em Chicago, vinha perdendo quase 1%, essa queda lá em Chicago, ela segue e não mudou muita coisa não, vai perdendo cerca de 1% as posições com soja em Chicago. Hoje às 17 horas e 20 minutos nós teremos mais uma edição da Agricultura BR e você acompanha o fechamento do mercado. E com essas informações, nós encerramos o Agricultura BR desta tarde. Boa tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.